Sou Wagner William, autor de O Maestro Cook e a Lenda, O Martírio de Joana d'Arc, e eu não sei quando é que vai sair esse vídeo, mas talvez já esteja na praça aí, Silvestre. Primeira pergunta, um quadrinho pra rir. Então, quadrinho pra rir. Cara, humor é meio complicado, eu não costumo ler muito humor nem nada. E assim, tem muita coisa besta quando eu vejo, quando eu pego pra ler. Mesmo os mais escatológicos também acabam sendo bobos demais, meio sem peso, sem dano, sabe? E aí, dito isso, assim, pegando um tipo de humor que eu gosto, é o humor mais cáustico, mais ácido ali. E o Brasil é um celeiro para isso, né? O Brasil consegue fabricar grandes humoristas. E um desses caras, que para mim é a flor de lótus, é o Diego Gerlach. E aí, para indicar um trabalho dele, eu acho que eu indico tudo. Acho que indico tudo do Diego. Não tem nada que eu tenha pego. Não li tudo, desculpa, Diego, não li tudo seu. Mas o que eu li, puta merda, é muito bom, cara. É muito bom. Para pegar, por exemplo, assim, um último dele que saiu pela Escória Comics. Não sei se saiu, mas eu ia sair. Enfim, não sei, eu vi o PDF. É uma história de uma possessão demoníaca que envolve uma dupla de gêmeos. E os gêmeos se chamam Christian e Ralph. Então é meio que por aí, assim. É fudido, cara. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Ele leva para outros lugares. Claro que isso é uma piada meio tosca, mas ele leva para vários lugares extremamente fodas, assim. Próxima pergunta, um quadrinho pra chorar. Quadrinho pra chorar. Cara, é difícil. Não é que é difícil chorar com quadrinho. Eu choro pra caralho, assim. Mas geralmente eu pego pra ler durante o metrô e tal. E aí eu me seguro, né? Você se segura ali. Você, não, peraí, não vou dar esse vexame aqui. Puta que pariu, puta merda. Segura aí, caralho. E aí, assim, um que me pegou, é o óbvio, não é o que eu vou citar aqui oficialmente, mas um que me pegou pra caralho, assim, é o Não É Você Que Eu Esperava. Acho que o título é esse do Fabien. Mas não é esse que eu quero indicar. Esse me pegou drasticamente, mas tem um que é muito sincero, e ele me pegou exatamente nisso. É o do Tiago Ossos Tortos. Me fez chorar porque os ossos dele são tortos mesmo, né? É isso. Mas é assim, a relação dele com o pai dele, os últimos dias. O pai dele chegou a falecer e a história continua um pouco mais. E assim, o pai dele é meio que o pai de muita gente, assim. É aquele pai que ele é meio sisudo em casa, pouca conversa, meio tirânico às vezes. E eu conheci o meu sogro, ele faleceu também já há algum tempo. E antes de conhecê-lo, a figura que me pintavam dele, assim, da minha mulher e tal, da família dela, era que era o general, né? O senhor general e tal. Você tá fudido, é o primeiro namorado que vai chegar na casa dos pais, não sei o que. E quando eu abri ele abriu a porta, me atendeu e tal, aí foi meio que... Cara, foi lindo, assim, foi uma apertada na teta logo de começo, e foi tudo muito bom, e foi fantástico em si. Então era um outro sogro ali, uma outra pessoa, igual como, por exemplo, acontece na história do Tiago, que acontece em várias histórias. Morre-se o pai e você acaba conhecendo o pessoal do trabalho, assim, da firma, que vai visitar o enterro. E o pessoal fala, pô, o cara era uma comédia, o cara, pô, você quer, pô, o cara é muito, seu pai é muito engraçado. Pô, nunca ouvi uma piada dele. Que isso? Como é outra pessoa? Então, esses são pequenos detalhezinhos, assim, pequenos ganchos, cara. E pela sinceridade até do trabalho, do relato em si, puta, aquilo me cravou fundo, assim, sabe, cara? Me pegou de jeito aquela... Próxima pergunta, se tu pudesse escolher só um quadrinho nacional, qual seria? Eu vou meio que chover no molhado aqui do seu programa. Eu vou indicar o Ordinário, do Rafael Sica, porque, puta merda, aquele desgraçado, barbudo, miserável, ele conseguiu ali, né, cara? Ele conseguiu. Não tem, é um quadrinho mudo, não tem texto nenhum. São só as ideias acontecendo e as ideias dentro de uma narrativa e questionando até a própria linguagem dos quadrinhos em relação à perspectiva, em relação a muitas coisas ali. Então ele conseguiu fazer uma obra meio nuclear, cara. É uma coisa meio fora de série, assim. Pra mim aquilo é
É foda pra caralho, né? Vamos lá. Um quadrinho pra quem não lê quadrinhos. Quadrinho pra quem não lê quadrinho, cara. Então eu vou indicar Os Ignorantes. Porque se você não lê quadrinho, você é um ignorante. Não é essa a questão, mas assim... cara, é do Etienne Dadovedan, sei lá, não sei o nome do cara lá. Mas a ideia é muito, muito legal. Em si é uma ideia que eu queria roubar pra mim. Então ele resolveu fazer um quadrinho mostrando como é o dia a dia de um vinicultor lá. Ele passou 6 meses, em troca ele trabalhava de graça pro cara, em troca, na verdade, o vinicultor passava tudo que ele sabia sobre vinho, e assim como o outro sabia sobre o quadrinho. Então é maravilhoso nesse sentido, cara. Eu achei perfeito, e o final é magnífico, assim, é lindo, dá um certo respiro do que você está fazendo. Você pensa em fazer uma coisa na sua vida, você pensa em uma carreira, algum negócio, e que razão que tem aquilo, de repente para os demais não tem razão alguma, mas é para você que importa, né? Para você sabe até onde pesa isso, que valor tem aquilo que você está fazendo. E outras pessoas vão acabar pescando isso, então é meio que sobre isso em si o quadrinho. Não é só apenas sobre vinho, não é só apenas sobre o quadrinho em si. E se você não gostar de quadrinho, você gostar de vinho, então você não é tão ignorante assim. Um quadrinho que todo mundo gosta, menos Wagner William. Cara, essa é uma das melhores perguntas, assim. Tem um que é meio contrassenso, que eu vou dizer, porque o quadrinho é bonito pra caralho, assim, é muito bonito. Não só o desenho é bonito, a riqueza de detalhes, de cenário, as páginas, as cores são magníficas, a história também é legal, mas ele me pegou pelos pormenores em si. É o Shangri-La, eu não vou lembrar agora o nome do autor. Então, assim, o que me pega ali que é uma ficção científica, eu não sei dizer agora quanto tempo no futuro se passa, se são séculos, quantos séculos são. Mas uma coisa me pegou ali. Pareceu... Essa coisa de pensar, fazer uma ficção científica e pensar como vai ser o mundo daqui a 100 anos, 300 e tal. A Maria Clara Carneiro, que é a tradutora, pesquisadora de quadrinhos, ela em uma postagem pequena, ela escreveu uma previsão do futuro, assim, uma provisão em si. Cara, que é muito mais genial do que o quadrinho inteiro. Em uma postagem só, muito mais interessante em si. Por quê? Porque nesse pormenor que o cara fez lá, esses pormenores, os detalhes, é como se fosse o dia a dia aqui, de hoje, saturados. Então ficou uma coisa meio caricata, apesar de não ser para o humor, mas ficou meio uma caricatura do que seria um futuro em si. E aí não só isso, como a linguagem também. Eu não sei se a linguagem foi uma coisa da tradução, sei lá, mas é como se fossem diálogos feitos pelo pessoal do século XXI. A não ser que o mundo, ele pensou que o mundo avançasse ao ponto de uma linguagem até que chegasse um retrocesso. Não, agora vamos todo mundo, por exemplo, hoje aqui falar igual a gente falava nos anos... A gente não, porque eu não nasci nos anos 60, mas parece, mas tem coisa aí. Mas, pô, para mim não se justificou, isso começou a me quebrar a leitura, começou a me arrancar de fora da leitura. O que estava meio que trabalhando dentro da imersão ali, de uma coisa legal, começou a me tipo, pô, caralho, peraí, será que precisava ser isso assim? Um exemplo do quadrinho lá, pessoal fazendo fila imensa para comprar, entre aspas, o último iPhone. Aí isso em pleno século XXI. Pleno século XXI agora, mas não sei que século que é muitos séculos depois. Sei lá, cara, sabe, se o futuro... Pode ser que ele esteja extremamente certo, o autor, mas se o futuro for esse, porra, caralho. Então vamos cometer suicídio em massa mesmo, porque a gente errou drasticamente e tá foda. Um quadrinho que mudou sua vida. Então tem que ser do começo, assim, né? Tem que ser do primeiro baque, assim. Então eu sempre tive muita insônia, desde molequinho. Desde 5 anos, sei lá. Desde que eu comecei a me entender, de lembrar das últimas lembranças que eu tive em si. E nisso eu acordava madrugada e ligava a televisão. E nunca passava nada, nenhum canal, era tudo fora, assim, de área.
Mas acho que Bandeirantes e Globo passavam algumas coisas. E aí eram filmes do Elvis, ou Bang Bang a Italiana, ou filmes de Kung Fu. Os filmes de Kung Fu me pegavam, assim, cara. Porra, era lindo ver aquilo lá, aquele movimento todo, aquelas cores todas. E aí um dia, eu entrando na banca lá de jornal, eu vi aquela revista com um samurai, assim, na capa. Era o Lobo Solitário. E, puta merda, cara, eu pedi pra abrir, pra ver aquilo lá, pra poder... Posso folhear? E os desenhos eram magníficos em si. E aí minha vida se resumiu a arranjar o próximo trocado pra comprar droga do quadrinho do Lobo Solitário, assim. Então foi meio que isso, mudou nesse sentido. Me segmentou pro lado do que eu quero fazer em si. Eu quero fazer isso, eu quero ser o Ito Ogami. Olá, um quadrinista, pode ser homem ou mulher, que você considera o grande. Cara, um que pra mim, assim, ele é o que me fez fazer quadrinhos em si. Eu não sei se é o grande, mas me levou a fazer quadrinhos. É o Daniel Clowes. Então, assim, ele tem... A matéria que ele trabalha, a matéria-prima dele, assim, é algo fora do normal, do convencional. Isso por si só já é uma atração para mim. Agora, ele tem uma coisa no desenho dele, na paginação dele, na narrativa de quadrinho, que se você pegar cada quadro em si, é uma composição perfeita, por si só. E elas funcionam lindamente dentro de uma página junto com os outros e tal. E isso eu acho, porra, cara, é um lugar onde eu quero chegar, assim, sabe? Então isso eu acho muito foda, muito foda. Apesar do desenho dele ser até simples, é simplificado, não tem nada demais, assim. Mas essa simplicidade é dificílima de se atingir, cara. Então para mim, acho que é um dos grandes e me toca muito, assim. Então, o que eu peguei primeiro dele foi aquele... como uma luva moldada, uma mão de veludo, uma luva de ferro moldada em uma mão de veludo, uma luva de veludo moldada em uma mão de ferro. Uma luva de veludo moldada a ferro. Sei lá, é um diabo desse aí. Puta, cara, que coisa estranha, que coisa bizarra. Que coisa boa, cara, por isso que é bom. Quanto mais bizarro, melhor. Eu acho que essa que é a grande matemática aí. Agora, para finalizar, uma indicação de quadrinho livre, qualquer quadrinho que tu queira indicar. Eu vou indicar um que assim, é muito tocante para mim em si. Então, eu sou pintor também, e eu me interesso muito por filmes de pintores, obras de pintores, livros, em si, biografias e tal. E aí eu peguei um quadrinho de um cara que eu não conhecia, era a história de um pintor que pintava marinhas. Mas ele sacou que... eu não vou conseguir pintar uma marinha, o mar em si, estando na terra, estando no solo. Eu preciso me jogar no mar, preciso atravessar os mares e navegar. E ele acabou caindo num navio pirata, e aí vai uma grande aventura sobre isso. Mas esse pensamento de se arriscar e se jogar naquilo que você acha que é o que vale a pena ali seguir, mesmo que... apesar de todos os riscos que são cabíveis ali e que vão te mudar enquanto pessoa, para mim é isso que faz valer a pena. Isso para mim é o que é, na verdade, a arte em si, o que faz valer a vida em si. Então, para mim é o Isaac e o Pirata, do Christopher Blaine. Então é isso, cara. Acho que é um dos melhores. Está esgotado, você se fudeu. Você não vai achar em lugar nenhum, a não ser que alguém republique, mas é isso aí. O pessoal pode me acompanhar nos piores lugares, como sempre. É isso aí. Tá bom.